Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que são inscritos no nosso canal. Se você não é, basta apertar no íconezinho do livro ou no botão inscrever-se, que fica logo abaixo do vídeo. Assim você receberá informação periódica a respeito de novos vídeos postados no canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de um julgado do STJ que trata mais especificamente a respeito do direito do consumidor, a respeito de um furto que ocorreu numa agência bancária e foi subtraído um bem entregue como forma de garantia, como penhor em um contrato de empréstimo celebrado. E aí nós vamos, logo depois de uma pequena pausa para tomar um café, nós vamos tratar a respeito do que foi debatido nesse relevante julgamento, tá bom? Forte abraço a todos, então, até logo mais. Então, senhores, nós vamos tratar do julgado do STJ, recurso especial 1.369.579, Paraná, 1.369.579 do Paraná. Esse recurso especial, que envolvia a circunstância fática na qual foi empenhado um bem como forma de garantia de um empréstimo de um mútuo celebrado com a instituição financeira, a Caixa Econômica Federal. E aí haviam cláusulas no contrato que tratavam a respeito da possibilidade, da eventualidade do bem ser subtraído. E aí, no contrato, afirmava-se que o banco seria obrigado a indenizar, a restituir o valor correspondente a 1,5, quer dizer, um valor e meio do que conste na avaliação contratual do bem. E aí a parte foi a juízo pedindo, portanto, a indenização. O juiz fixou a indenização com base no valor real do bem e o banco, a instituição financeira, foi até o STJ pleiteando basicamente formando duas alegações principais. Primeiro, sustentava-se que não deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, a relação não seria consumerista, mas, segundo a instituição financeira, a relação seria regulada pelo direito civil. Então, trataria-se propriamente de um inadimplemento contratual e aí deveria, por conta disso, ser reconhecida a prescrição, já que a prescrição, nesse caso, seria de 3 anos, com base no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil de 2002. E além do reconhecimento da prescrição, buscava-se basicamente, caso superada a análise da prescrição, que fosse reconhecida a força vinculatória do contrato, baseado na pacta sunt servanda. Tem cláusula no contrato estabelecendo que o banco deveria se responsabilizar pelo equivalente a 1,5 do valor do bem. Bom, como afirmado, realmente houve furto, houve um assalto e furto no estabelecimento bancário e foi subtraído o bem apresentado como garantia, como penhor para aquele mútuo, para aquele contrato, portanto, de empréstimo. E o que o STJ afirmou? Bom, o STJ não acolheu nenhuma das alegações da instituição financeira. O STJ começou reafirmando o seu enunciado de número 297 da súmula de jurisprudência predominante do STJ, no qual se afirma que as instituições financeiras Então, reafirmou-se o enunciado de número 297 da súmula de jurisprudência predominante do STJ, no qual se afirma que as instituições financeiras são sujeitas às relações consumeristas. Então, reconheceu-se em primeiro momento que aquele contrato, que aquela relação jurídica, ela deveria ser disciplinada pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor,
e, portanto, não se deveria aplicar, em relação à prescrição, o prazo de 3 anos, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil de 2002, mas sim o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 14, parágrafo único, também do Código de Defesa do Consumidor, o que faria com que a prescrição não fosse de 3 anos, mas de 5 anos. Então, foi superado inicialmente o reconhecimento da prescrição trienal e o juízo de primeiro grau, o juízo de piso e o acórdão do Tribunal de Justiça local reconheceram o prazo de 3 anos. Nesse caso, uma relação de direito privado, seria uma relação entre iguais. O STJ veio afirmar, portanto, que está equivocado, que nesse caso a relação é consumerista e deve incidir, portanto, o prazo quienal, 5 anos da prescrição. Além disso, o STJ afirmou que não se trata de mero inadimplemento contratual, porque isso deveria ser considerado como relação consumerista, deveria ser considerado falha na prestação do serviço, previsto lá no artigo 14, parágrafo único do CDC. E aí, o furto no estabelecimento bancário deve ser considerado como um fortuito interno, que não deveria afastar, portanto, o dever de indenizar. Então, o STJ considerou fortuito interno e não meramente um inadimplemento, um descumprimento contratual. O STJ veio, portanto, a reconhecer a abusividade desta cláusula, que previa o dever do banco indenizar tão somente na quantia de 1,5 o valor do bem, já que, inegavelmente, aquele contrato de mútuo foi celebrado na modalidade contrato de adesão. E o STJ, inclusive, reconheceu que os bens são subavaliados pelo banco. Então, o banco avaliou o bem numa quantia bastante inferior, se estabeleceu unilateralmente a obrigação de indenizar, de restituir o equivalente a 1,5, então um valor e mais a metade daquele valor do bem. O STJ reconheceu, portanto, a abusividade desta cláusula e determinou a indenização no montante de uma avaliação real do bem. Então fiquem com esses esclarecimentos aí a respeito desse relevante recurso especial julgado do STJ no que se refere ao direito do consumidor. Recurso especial 1369579 do Paraná, 1.369.579 do Paraná, reconheceu que o furto ocorrido no estabelecimento bancário não é mero inadimplemento contratual, mas falha na prestação do serviço. Não deve prevalecer o contrato, porque o contrato é de adesão, e sim o valor real do bem, e que não se aplica o prazo prescricional previsto no Código Civil, a relação não é entre iguais, a relação é consumerista, deve prevalecer, portanto, o prazo da prescrição do Código de Defesa do Consumidor, que é maior do que o prazo do Código Civil. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, espero que tenha ajudado a surtir luzes na mente dos senhores, contribuir com a formação do conhecimento jurídico. Se você gostou, por favor, peço que curta, dê um joinha nesse vídeo, para que ajude a divulgação e o compartilhamento, e que se inscrevam em nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, para acompanhar as informações. Forte abraço a todos e até a próxima.